nome é Caio Martins, sou advogado na área previdenciária. Neste vídeo vamos trazer informações e orientações para os aposentados pelo INSS que antes da aposentadoria trabalhavam em mais de um emprego, no mesmo período, o que chamamos de atividades concomitantes. Essa situação vale também para aqueles que prestam serviços a mais de uma empresa com desconto do INSS, prestadores de serviços autônomos, enfim, que tenham recolhimentos como contribuinte individual e também pela empresa contratante. Quando o INSS calculou sua aposentadoria, ele deve ter realizado a média das 80% maiores contribuições vertidas entre julho do ano de 94 até a data de início da aposentadoria. Sobre a média de contribuição, pode ter sido aplicado um coeficiente de redução, como, por exemplo, o coeficiente do fator previdenciário, quando concedida a aposentadoria por tempo de contribuição. Nos casos dos segurados obrigatórios, ou seja, empregados com registro na carteira de trabalho ou contribuintes individuais, em especial aqueles que prestam serviços mensais a mais de uma empresa e que têm desconto do INSS em todas elas, é importante verificar como foi feito o cálculo de sua aposentadoria. Por exemplo, os médicos, aqueles que prestam serviço atendendo mais de um plano de saúde, recebendo remuneração mensal de cada plano. Nestes casos, os médicos possuem mais de uma contribuição mensal para o INSS, pois cada plano de saúde que remunera o médico pelo serviço prestado fará o desconto da contribuição previdenciária, até o limite do teto de contribuição. Isso significa que o médico, em seu histórico de contribuições ao INSS, ao exercer diversas atividades concomitantes, pode ter mais de 2 contribuições mensais e, com isso, pode ter sido prejudicado no cálculo de sua aposentadoria no INSS, caso não tenham sido somadas as 2 ou mais contribuições vertidas em um mesmo mês. Ainda como exemplo, citamos casos dos professores, que podem lecionar no período da manhã em uma escola e na parte da tarde ou à noite em outro estabelecimento de ensino, fazendo com que tenham 2 ou mais registros na carteira de trabalho e, assim, tenham 2 ou mais contribuições no mesmo mês ao INSS. E onde está o erro no cálculo da sua aposentadoria? Se todas as contribuições pagas no mesmo mês ao INSS não foram somadas no cálculo da média de contribuições, isso pode gerar uma diferença significativa no resultado final. E como fazer para visualizar esse erro? Basta verificar sua carta de concessão da aposentadoria. Se tiver separado o cálculo da atividade principal com outro cálculo de atividade secundária, é porque o INSS não somou as contribuições mês a mês. Nesse caso, tendo o cálculo em separado, é onde pode estar o erro, que pode gerar direito a um pedido de revisão da aposentadoria. Por outro lado, para ter certeza que teve recolhimentos simultâneos mensais, o segurado pode confirmar os períodos e valores pagos ao INSS através do documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse CNIS, devem constar as contribuições e atividades concomitantes na qualidade de segurado obrigatório, empregado ou como contribuinte individual autônomo. E como o INSS faz o cálculo da atividade concomitante? A forma mais comum utilizada pelo INSS é de fazer cálculos em separado, da média das contribuições na atividade principal e um outro cálculo para a média nas atividades secundárias. Ao final, o INSS soma o resultado para chegar no valor da aposentadoria. No entanto, este método de cálculo do INSS pode resultar prejuízo ao aposentado. Na maioria das vezes, o cálculo que apresenta o valor da aposentadoria mais vantajosa é aquela que faz a soma mensal de todas as contribuições para apurar a média e chegar ao resultado do valor da aposentadoria. Os aposentados que tiveram o cálculo em separado da atividade principal e secundária em sua aposentadoria podem ter direito a uma revisão do cálculo, caso a soma mensal resulte em uma renda maior do que aquela originalmente recebida. Espero ter ajudado com essas orientações. Muito obrigado!